Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir? Eu acho que não dá, Fran. Única coisa ruim é que acho que você não consegue entrar junto comigo. Eu estou procurando aqui alguma função para ver se eu consigo habilitar você, mas eu acho que não dá. Aí eu vou esperar o pessoal entrar, eu vou falando e aí vocês vão me mandando. Então aqui, Fran, vocês colocam no chat, eu consigo ir acompanhando vocês. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu falo um pouquinho do projeto, igual a gente fez. Só que acho que você não consegue entrar aqui junto comigo. Tenho quase certeza. Deve dar para fazer, mas eu não sei. Minha vida de blogueiro ainda está no começo. Então vou começar, pessoal. Eu vou começar aqui. Aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão me mandando aqui no chat mesmo, que eu consigo responder para vocês. Antes de mais nada, né, eu gostaria de pedir, eu não sei porquê, mas é alguma coisa que o, o, o meu Instagram, ele cai. Ele faz um pouquinho e depois ele começa a travar. E aí quando ele trava de um jeito que eu não consigo destravar. Aí fica atrasado. Então quando eu saio e entro novamente, está eu falando alguma coisa que eu já tinha falado um tempão atrás, tá? Então desculpa, Fran, mas pelo menos aqui eu consigo me localizar, como eu estou dando aula online também, eu deixo gravado e o link fica para vocês, e aí vocês conseguem acessar qualquer hora pelo YouTube mesmo, tá bom? Então meu nome é Cláudio, meu trabalho, né, de doutorado foi estudando atividade física para pessoas com esclerose múltipla. Eu estava contando um pouquinho, acho que antes de travar, quem estava lá vendo, acho que conseguiu pegar um pedacinho. Eu comecei estudando, eu sou professor de educação física, né? E eu comecei a estudar esclerose múltipla não por causa da educação física. Na verdade, eu comecei por causa da estatística, que era avaliando volume cerebral e relacionando com o EDSS. Só que eu não entendi o que era o EDSS, né? E aí eu comecei a ter que estudar para entender, para dar resposta lá para a doutora Yara, do que era aquele EDSS, o que aquilo queria dizer, o que seriam aqueles números, de quanto até quanto ia. Então eu tive que começar a estudar um pouquinho sobre o tema, até para conseguir conversar com a doutora Yara em relação ao que ela me perguntava, que eu não fazia ideia, né? E aí eu fui me apaixonando por esse tema. E aí no final, foi o começo, né? Aí eu estava assistindo uma apresentação junto com ela e eu falei, putz, já sei o tema do meu doutorado. Ela falou o quê? Eu falei, eu quero estudar esclerose múltipla, mas eu quero ver se a atividade física, né, se o treinamento vai melhorar as capacidades funcionais que têm relação com qualidade de vida, com essa melhora funcional e qualidade de vida. E aí ela prontamente ela falou, não, vamos fazer. E aí a gente começou todo um projeto, né? Aí foi a partir disso, né, que a gente teve a ideia. Na verdade, eu tive a ideia, mandei para ela, ela abraçou. Aí ela conversou com o Joseph, conversou com a Andrea para a gente conseguir os pacientes, porque eu precisava de bastante paciente por causa de estatística, né, um trabalho maior, que era o trabalho de doutorado. Então partiu desse princípio, a ideia principal foi essa. E aí, quando ela me falou, o que você vai fazer com as pessoas? Eu falei, alguma coisa na água. Eu não sei o que, mas a gente vai treinar na água. E aí, por que da água, né?
como eu já estava estudando e eu sou apaixonado, né, por água, e eu estava já estudando sobre o tema, eu vi que algumas coisas que poderia afetar as pessoas com esclerose era o equilíbrio. Então, na água eu não preciso me preocupar. Vocês se equilibravam muito melhores dentro da água do que fora. Então, a gente tem algumas forças, né, na água que faz com que melhore o equilíbrio. Então, eu falei, ó, já é bom por causa disso. Aí a segunda coisa, temperatura. A temperatura também eu consigo controlar melhor na água, né? Então, meu corpo perde muito calor dentro da água. Então, já era um segundo ponto positivo para isso daí. Então, em conversa com ela, eu só falei o que eu queria fazer, ela aceitou. E aí a gente começou a entrar em contato com vocês, né? Para ver quem poderia ser voluntário lá do trabalho inteiro, que eram 12 semanas, a ideia principal. E foi muito, muito legal que em trabalhos assim, normalmente perde muitas pessoas, né? Muitas pessoas começam e não terminam. E no nosso grupo isso não aconteceu. Então acho que todo mundo que começou, tanto ou na primeira vez ou na segunda passagem lá pelas 12 semanas, mas todo mundo que entrou conseguiu concluir 12 semanas. E aí eu não tive perda de amostra, que é esperado. Normalmente isso é esperado. A Gabi perguntou se eu tinha contato. Não, com pacientes não, Gabi. Na verdade, eu tinha uma planilha de dados com um monte de volume cerebral, com números de EDSS, com idade, tempo de doença, quantos surtos a pessoa já tinha tido, mas eu não entendia nada sobre esse tema, né? Eu sabia o que era a doença, eu sabia o que fazia por conta da minha formação, mas eu não sabia, por exemplo, o que era o surto, eu não sabia o que era o EDSS. Então, foi a partir desses estudos de estatística, que eu tinha um monte de número lá e eu tinha que decifrar aqueles números e explicar para a doutora Yara o que eram aqueles números, né? Foi a partir daí que eu comecei a estudar e comecei a me envolver com o tema. Mas eu conhecia uma amiga minha de formação, que é a Carlinha, que acho que ela faz parte até da associação de vocês. A Carlinha, ela estudou junto comigo. Ela teve um ano da faculdade que ela fez junto comigo, mas eu não tinha contato com ela. Eu só falava assim, eu conheço uma menina que tem esclerose múltipla, que é a Carla. Mas eu não tinha contato, assim, depois da faculdade, nunca mais eu conversei com ela, né? Eu só fui encontrá-la de novo quando eu fui apresentar o projeto na associação de vocês. Aí ela estava lá, convidei ela até para participar. E também depois eu tive uma outra amiga que também, quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, ela já não tinha mais contato comigo. E aí foram as duas, mas não teve relação, o projeto em si não teve relação com isso. Foi mais porque eu comecei a estudar muito sobre o tema e aí eu comecei a me apaixonar com isso. A Francis perguntou se teve alguma contraindicação, né? Não teve nenhuma contraindicação. O programa ele foi todo controlado, né? Então as intensidades elas foram controladas, que era um dos principais fatores assim de medo, que é fazer alguma coisa muito intensa e aí o paciente ia ficar fadigado depois, e a fadiga é um principal sintoma, né, que acomete as pessoas com esclerose. Então a gente começou a pensar nas intensidades e fizemos alguns testes no meio para saber se as pessoas que estavam treinando elas entendiam o que a gente falava. Então nós fizemos pequenos trabalhos dentro do trabalho maior, que era assim, será que eles entendem o que é leve, moderado, forte? E aí a gente viu que entendia, batia com o que era a recomendação a prescrição de treinamento mesmo, o que é leve, quantos por cento vocês estavam no leve, quantos por cento no moderado, quantos por cento estavam no forte. Então a gente ia controlando essas intensidades. A Gabi está perguntando qual o tipo de avaliação. Foram feitos testes da atividade da vida diária,
que é uma bateria de testes que é primeiro essa bateria de teste ela foi proposta para idosos e aí depois ela começou a ser utilizada para um monte de população. Então, vários tipos de populações, a gente começou a observar que esses testes, eles retratam as ações da vida diária, então eles poderiam ser feitos para qualquer população, na verdade, né? Essa bateria, ela consiste em levantar-se do solo, então se a pessoa estiver deitada no chão, quanto tempo ela demora para ficar em pé, que é uma ação normal. Levantar-se da cadeira e se deslocar, como se a pessoa estivesse no sofá e vai até a cozinha e volta para o sofá. Subir 15 degraus, descer 15 degraus. Então, se a pessoa tiver que subir uma escada, descer uma escada, quanto tempo ela demora para fazer isso? E um teste de aptidão aeróbia, que é um teste de 6 minutos de caminhada. Fora isso, nós fizemos teste de força, de preensão manual, que reflete basicamente força de membros superiores, e fizemos vários mini testes, né, dentro disso, e um teste de coordenação motora também da bateria de AVDs, né, das ações da vida diária, que é de calçar meias. Então, com esses testes, a gente tinha toda a capacidade funcional de todos os pacientes, e aí a gente, na verdade, a gente avaliou no início do programa e após 12 semanas de treinamento. E as melhoras foram brutais, assim. A gente teve teste de levantar da cadeira e se deslocar, simulando que a pessoa vai na cozinha e volta, a melhora foi de 30%. Então foi melhora bem substancial mesmo. Esses foram os principais, fora que os testes que a gente fazia dentro da água mesmo, que eram específicos para o treinamento. A temperatura da água ela ficava em torno de 29 graus, respondendo a Fran. Lá o termostato ele liga com 29 e desliga com 30, né? Então tem uma pequena variação, mas em torno de 29 graus. Se a gente pensar que a temperatura do nosso corpo está em 36, quando a gente entra na água, a gente acaba perdendo esse calor. Porque eu vou entrar, por mais que a água esteja quente, né? 30 graus é uma água quente, o meu corpo ainda é mais quente do que a piscina, então eu vou perdendo calor o tempo inteiro. Sim. Era uma das preocupações, Miriam. Quando a água estava muito quente, a gente tirava até a intensidade do treino. Então a gente modificava para um treino mais leve por conta da temperatura da água. E aí, nesse meio, foi feito, né, o projeto completo. Aí nós tivemos ainda um projeto da nutrição, que as meninas investigaram se o que vocês comem é diferente de pessoas que não têm a doença. E a gente percebeu que não, vocês comem similar, que é mais regional do que uma característica, né, da doença. Então, não é porque a pessoa tem esclerose múltipla que ela vai optar a comer algum alimento ou algum alimento poderia estar... Não, vocês comem praticamente a mesma coisa que todo mundo come. E aí elas fizeram um recordatório alimentar e também nós fizemos um banco de dados, que foi o trabalho da Stephanie, para saber uma pessoa com EDSS 1, quanto que ela deveria caminhar. Com EDSS 2, quanto que ela deveria caminhar, com EDSS 3, até o 6, o quanto que essa pessoa deveria caminhar em um teste de 6 minutos. Então, se colocar vocês para caminhar 6 minutos, eu sei o que é esperado para cada EDSS. Esse também foi um teste que a gente fez lá e foi o trabalho da Stephanie. Então, a gente foi unindo, né, várias áreas para conseguir terminar o projeto completo, né? O que mais que vocês têm de dúvidas? Manda aí. Hoje eu sou de vocês aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat aqui. Melhoras dos pacientes. Tá. Uma das coisas que é assim bem legal não tá nos meus.
no meu trabalho. Então, acho que eu tinha até falado isso para a Fran na outra live. O resultado mais legal, assim, mais legal não está no meu trabalho. Então, o meu trabalho, ele é quantitativo, né? Eu via a quantidade de movimentos que vocês faziam. Então, eu via se vocês melhoravam a velocidade de subir degraus, a velocidade de você descer degraus. Isso era o meu trabalho. Eu via se vocês caminhavam 500 metros, 600 metros ou 400 metros. Então, esse era a parte do meu trabalho. Eu tinha que dar conta de resolver um problema que era no doutorado lá. Então, isso foi o meu trabalho, né? Agora, o que me chamou mais atenção, e assim, o que chama mais atenção mesmo, não são esses dados, né? Porque se eu falar para vocês assim, ó, vai fazer hidroginástica, porque ao invés de você subir o degrau em 20 segundos, você vai subir em 10. Não muda. Vocês vão falar, não tenho pressa para subir degrau, eu posso subir em 20. Então, teoricamente, para o paciente, essas melhoras de quantidade de tempo, né? Então, se você caminhar em 6 minutos, você vai caminhar 400 metros. E se você fizer o treino, você vai passar a caminhar 500 metros. Vocês vão olhar para mim e falar assim, tá bom, mas eu vou devagarzinho, eu não preciso andar mais, não preciso andar mais rápido, né? Então, essas melhoras, elas serviam, assim, para mim, né? Mas para vocês não importava muito, assim, esses números, né? Eu falava, vocês melhoraram força em 15%. Nada adianta isso se vocês não perceberem isso no dia a dia de vocês. E aí uma coisa que não entrou no meu trabalho, porque não fazia parte, né, do meu trabalho, assim, lá é mais formal, eu tinha que falar de números mesmo, nem citei isso que eu vou falar agora para vocês, que foi o mais legal, que era os relatos que vocês me davam. E esses relatos, eles são muito fortes para aqueles que não participaram. Então, por exemplo, eu vou usar alguns nomes aqui, se alguém ficar bravo, depois eu edito, eu fico pi, tá? O relato da Fran. O relato da Fran é maravilhoso. Eu estava há 8 anos sem conseguir andar de ônibus e hoje vim de ônibus sozinha para cá, porque agora eu tenho equilíbrio para fazer isso. Isso, número nenhum do meu trabalho importa. Nada importa. Não importa eu falar para vocês se melhorou 30%, 40%, 50%, não importa isso. O que importa é que a Fran conseguiu pegar o ônibus sozinha. E isso faz com que a qualidade de vida dela melhore absurdamente. O relato da Evelyn. A Evelyn, esses dias, quando eu postei lá no doutorado, né, que eu tinha sido aprovado, tudo, a Evelyn postou assim, acho que nos últimos, só não vou lembrar o tempo com exatidão, mas depois se vocês quiserem eu baixo. Nos últimos 8 anos, 6 anos, 10 anos, não importa o tempo assim, mas foi em anos que ela fala, né? Ela falou, nos últimos tantos anos, o projeto da Hidro foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não importa, se vocês podiam ter piorado tudo os testes do meu doutorado, e eu falava assim, ó, não faça hidroginástica, porque piorou os testes. Esses relatos, eles são muito fortes. E para quem não participou, para quem não teve a oportunidade de participar, isso é o que mais fez com que a gente se emocionasse. Então, o relato da Fran, o relato da Emília, o relato da Maria, e acho que cada um de vocês, né, que postaram lá os relatos, a gente salvou todos esses relatos para tentar fazer até um outro trabalho, medindo isso, na verdade, porque isso era o mais legal. A Fabiola falando, putz, eu no começo da doença eu surtava, eu pegava ambulância, chegava na Santa Casa, pegava o táxi, a hora que eu estava chegando em casa eu estava ligando para a ambulância de novo, e o projeto está deixando eu mais calma. Isso não se mede. E isso é um relato que, assim, eu não tenho uma medida para isso, mas ele é muito mais importante que as medidas que eu tenho do meu projeto. Então, quando a gente fala e falou para vocês assim, putz, foi muito legal, a Maria foi subir a escada do Monte Serra, lembro,
essas medidas, né, que a gente não vai ter. Então, esses depoimentos que eu não tenho uma medida, por exemplo, eu não tenho uma medida assim, melhor, o que é, quantos por cento isso é de melhora para Maria? Não sei, eu não consigo medir isso, né? Mas é muito mais forte do que eu falar 30%, 40%. A Maria tá falando, eu subi a escadaria do Monte Serrat. Tânia, passei a fazer 1 quilômetro de caminhada 4 vezes na semana. Desde que começou a... É isso. Então, esses relatos, esses depoimentos de vocês, eles são muito mais fortes do que qualquer outra coisa, qualquer número que eu mostre para qualquer pessoa. Na verdade, acho que a pergunta central do meu trabalho era assim, que foi até a Andrea que falou, a doutora Andrea. Tá, mas melhora a qualidade de vida deles? Dá para perceber? E aí, com esses relatos, eu mato qualquer tipo de medida que eu teria para mostrar para vocês, que pouco importa. Não importa se vocês andam 30% mais rápido, 30% mais longe, isso não importa. Se vocês não sentirem melhor, nada adiantou. Se a qualidade de vida, a percepção da qualidade de vida de vocês não melhorou, não serviu para nada o trabalho. E nesse ponto, assim, foi muito, muito importante cada depoimento de vocês, porque ficou guardado lá pra gente. Ou a Ana Laura, que a Fran falou lá em cima, a Ana Laura demorou 18 minutos para ficar em pé no teste de levantar do solo. E no pós-teste ela demorou 10 minutos, 9 minutos. Então, essas coisas marcaram muito mais do que eu falar para vocês de valores mesmo, assim, né? Conta a ideia da apresentação final, dos pacotes no final. Não entendi, Gabi. Se puder repetir, eu não entendi. Cadê? Deixa eu descer aqui. Depois, se tu puder repetir, Gabi, aí eu tento explicar. Tá, já a Gabi repete, né? E esse depoimento de vocês, toda vez que eu os vejo, né, novamente, que a gente acaba se vendo, isso que é bem, bem legal. A gente conversou da outra vez, né? Parece que a gente, quando voltar tudo ao normal, quando tiver liberada a academia, tiver tudo na normalidade, né? Que a gente espera que seja logo, a gente tem ideia de tocar mais projeto. Então a gente começar outros projetos e aí com alunos de TCC, né, para que vocês possam voltar. Ah, então tá bom, é isso. Tá, legal. Na verdade, é isso que a gente está tentando fazer. A gente, quando voltar, porque a academia está com horário reduzido, está tudo reduzido, né? Então a gente não consegue fazer nada. E aí o que a gente está tentando fazer? Quando retornar tudo ao normal, a academia voltar com um horário normal de funcionamento, é criar um outro projeto. Esse novo projeto para incluir vocês de novo em algum tipo de aula. E aí eu não sei se a gente vai pensar na água, se a gente vai pensar em alguma coisa na terra, mas já temos 2 propostas aí de alunos que querem tocar isso. Então fica tudo mais fácil, né? O problema era não ter aluno que gostaria de tocar, mas a gente já tá com um aluno que quer. Então, quando voltar tudo ao normal, provavelmente eu volte a falar com a Yara sobre isso, né? E para a gente pensar em alguma outra coisa diferente.
A gente está com parceria também de alguns outros testes, por exemplo, teste de equilíbrio, que é mais fiel mesmo o teste, e para a gente fazer de novo um outro projeto. E aí eu não sei se vai ser na terra ou na água, mas na água provavelmente vai ter meu voto para que seja na água, Patrícia. Por conta do controle que a gente consegue incluir mais pessoas dentro da água do que na terra. Então, por exemplo, se a gente tem uma raia lá na piscina, a gente consegue ter 20 pessoas. E 20 pessoas dentro de uma academia já fica um caos. Então, provavelmente, a gente vai optar pela piscina de novo por conta disso. Por conta de logística mesmo. Na água a gente consegue controlar muito melhor vocês do que se vocês estiverem na terra. Que aí cada um vai estar fazendo uma coisa, acaba virando uma bagunça aí. O que mais, galera? No ar. Não, mas vai de touquinha, não precisa molhar o cabelo, Patrícia. Eu arrumo uma touquinha bem boa pra você. Você não vai molhar nada o cabelo. Não, eu te arrumo uma touquinha pra você não molhar o cabelo. Pode ficar tranquila. Ah, tá. Vocês estão. É que a gente sem. Agora eu entendi o que vocês querem falar. A gente falando, eu lendo o que vocês estão escrevendo fica mais difícil. Lá na segunda parte do projeto, o nosso grupo de hidroginástica foi campeão. Teve terceiro lugar, ganharam o troféu de terceiro lugar. Eu tô quase assim. Vocês tiveram o terceiro lugar da melhor coreografia. E foi uma coreografia difícil, não foi uma coreografia fácil. Vocês tiveram que fazer, né? Era uma coreografia no tempo da música, nos movimentos da hidro que a gente tinha criado. Eu de tocar laranja, depois eu vou colocar a foto para vocês. Eu mando para a Fran, ela coloca para vocês. E aí foi votação. Dentro dessa votação, os jurados, né, que estavam lá, eles não sabiam qual grupo que era. Então, não foi porque era um grupo, não. Eles não sabiam. Então, os jurados, eles tinham as notas, né, de cada coreografia e eles iam colocando assim 9.1, 9.2, 9.3, mas ninguém sabia quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro, e o nosso grupo foi o terceiro colocado. Tinham acho que 9 equipes. Foi muito, 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 muito legal. Então, foi um encerramento acho que de ouro. O pessoal saiu na tribuna, saiu em tudo quanto era lugar, que vocês ganharam lá a terceira melhor coreografia da hidroginástica, e que é bem, bem legal, porque não era uma coisa simples, né? Tinha que fazer certinho no tempo da música, era tudo coordenado. Se um errava, errava todo mundo. E foi muito legal que vocês tiveram terceiro lugar. Gostei de ver, Patrícia. Touca boa, eu arrumo. Isso aí eu já falei para vocês que eu arrumo. E aí isso daí foi meio que um encerramento do projeto, né? Na verdade, teve depois um pouquinho. A Fabiola falando do triatlo, filho dela triatleta, vai virar campeão logo logo. O relato que eu falei de sair correndo na ambulância foi a Fabiola, que eu falei para vocês. Depois, se vocês ficarem bravos comigo, eu coloco um pi no que eu estiver falando. Mas aí foi isso. Então aí a gente fechou meio que chave de ouro. Depois a gente viu que quando parou, né, o projeto, muitas pessoas queriam voltar, mas aí eu já estava dando um monte de aula e aí eu não conseguia assumir novamente. Por isso que a Fran perguntou, acho que foi na outra lá, se a gente faria novamente, e a gente já está com uma proposta de sim.
Ó, que legal. Sim, tá, eu também. Mas lembra sempre assim, o projeto para ele continuar aquilo que eu tinha falado desde o primeiro dia lá para vocês. Não pode faltar. Se alguém falta, aí falta todo, é como se fosse uma falta coletiva, né? Então a gente vai criar novamente as mesmas regrinhas lá, não pode faltar mesmo, porque aí vira um compromisso mesmo de vocês lá com a universidade e eles entendem que se tiver indo todo mundo, tá tudo certo. Então, logo, logo, provavelmente a gente vai ter uma boa notícia aí para o grupo todo, para que a gente volte a participar. E aí eu vou estar lá junto, mas provavelmente vai ser algum aluno que toque essa aula, porque eu tô com aula todos os dias agora, né? E eu tenho aula toda tarde também. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai avisar sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Fran, quer que fale alguma coisa? Se quiser mandar no WhatsApp também, se quiser algum recado, Fran, que eu dê algum recado para todo mundo, eu falo porque como a gente entrou pelo YouTube, eu não sei mexer muito bem ainda. Eu não sei se eu conseguiria ativar a Fran para aparecer aqui, mas eu acho que não. Então, se tu quiser que eu dê algum recado, se alguém quiser que eu dê algum recado, eu passo aqui. Sim, Fabi, vamos pensar nisso também. Se tiver um grupinho aí que queira fazer uma prova de triatlo, eu topo também. Eu tô em todas as provas. Tu sabe, né? Só marcar, a gente vai tudo junto. Sim, legal. Eu topo, tô dentro. Certeza que eu tô dentro. Que isso, Fran, eu que agradeço. Desculpa novamente da gente não conseguir fazer pelo Instagram. Eu tenho que ver alguma configuração, porque pelo computador eu consigo, pelo meu celular ele fica travando. E não foi assim só a live de vocês. Outro dia eu entrei também uma outra live de hidro e foi travando tudo. Então, mil desculpas de fazer por aqui. Quando a gente fechar aqui essa reunião, eu já mando isso para vocês. Eu mando lá o link, aí vocês conseguem acessar. Eu vou deixar ele aberto, se ele não tiver. Ele tá para ficar aberto. Aí só vocês mandarem para todo mundo que o pessoal consegue acessar. Não, eu que agradeço sempre vocês. Foi um prazer imenso estar junto com vocês no projeto e eu tô aqui na torcida para que acabe logo a pandemia para a gente voltar a fazer algum outro novo. Pode deixar, Fabiola. Vou cuidar do seu filho. Maria, muito obrigado. A Miriam, legal, muito legal. Assiste esse filme é imperdível, 100 metros. Para quem não assistiu ainda, é imperdível. E assim que a gente tiver alguma novidade em relação a quando acabar a pandemia, vocês vão ser os primeiros a saber. Pode ficar tranquilo que eu aviso vocês. A gente vai se comunicando e vamos voltar para a piscina lá. Patrícia, pode deixar que sua touca já está separada. Assistam esse filme, 100 metros. Vou colocar aqui. Tem no Netflix. É muito, muito, muito bonito mesmo o filme. É emocionante. Eu assisti esse filme uma semana antes de começar o projeto com vocês. Pode assistir que vocês vão gostar. Fechado?
Um beijão para todos. Desculpa ter sido aqui pelo YouTube. É mais legal quando eu estou falando com vocês ao vivo, mas ia ficar travando o tempo inteiro. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu telefone, só mandar uma mensagem. Se marcar de novo na próxima, eu vou aí na associação junto contigo e eu faço assim do teu ladinho para não dar erro. Aí é só marcar que eu vou aí, porque o meu celular já abandonei. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Muita saúde para vocês. O que vocês precisarem, pode contar comigo, que eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Um beijão para vocês, um grande abraço e acabando a pandemia a gente volta a se falar para um novo projeto. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tá gravado. Agora eu já vou te mandar, Fran. 5 minutos eu tô colocando lá no WhatsApp para você. Esse tá gravado. Aqui eu consigo mexer direitinho. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.